noite, pessoal. Eu sou o Luan, da turma de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Madre Thaís. Minha parceira para o vídeo é Vitória Andrade. Ela não tem como aparecer, mas eu vou colocar uma foto dela aqui do lado. Tá meio escuro aqui, é vergonha também, um pouquinho, fica melhor desse jeito. Eu vou começar falando um pouco sobre a mitologia antes de iniciar o slide. Bom, os romanos, eles são descendentes de Enéas. Enéas ele é um herói troiano que conseguiu escapar dos gregos quando os gregos destruíram sua cidade. Isso foi por volta do século V a.C. Enéas ele é considerado o filho da deusa do amor, que é Vênus. Antes de chegar à Itália, ele se aventurou bastante e ele teve um filho chamado Ascânio. Ascânio ele foi e criou Alba Longa, o núcleo onde viria a se tornar Roma, pelos seus descendentes Rômulo e Remo. Após Ascânio perder o trono para Amulho, Amulho usurpou o trono de Ascânio. Assim que Rômulo e Remo nasceu, Amulho mandou jogar os moleques no rio Tibre. Aí, quando eles foram jogados no rio Tibre, eles conseguiram escapar, por sorte. Eles foram para nas margens do Monte Palatino. E lá eles sobreviveram sendo amamentados por lobos. Isso é estranho, mas fazer o quê? E quando o pessoal achou eles foram criados por camponeses. E quando eles chegaram na idade adulta, eles receberam a tarefa de fundar uma cidade. Aí que entra a complicação da história. Por quê? Quando eles receberam a tarefa de fundar a cidade, Rômulo, ele pegou aquele bagulho de arar o chão e fez uma linha definindo a terra dele. Só que Remo era invejoso. O que Remo fez? Remo foi e pulou dentro da linha, tipo, Rômulo fez a linha dele aqui e tá Rômulo K e Remo K. Remo pulou para a linha de Rômulo e desafiou o cara pela terra dele, porque um pedaço dele não era suficiente. Rômulo foi e matou Remo. Aí fazer o quê, né? Aí onde eles criaram a cidade de Roma. Foi nesse local onde Rômulo demarcou para ele. Rômulo, perdão. Agora vamos pro slide. Bom, o slide ele começa falando da origem. Bom, aqui é a origem. A origem ela se deu por volta do século VIII, foi a época que Rômulo fundou a cidade. Nas margens do rio Tibre, a partir de pequenos assentamentos latinos que, sob influência de povos vizinhos, se tornaram cidades, dando início a um regime monárquico. A história e a lenda de que uma loba amamentou Rômulo e Remo, foi o que eu acabei de falar aqui mais cedo. Em 753 a.C., Rômulo, o primeiro soberano romano, ele fundou a cidade de Roma, naquele espaço que eu te falei, que ele demarcou para ele. Bom, a arte e a cultura. A arte e a cultura elas foram produzidas pelo povo pertencente à Roma Antiga e ela se pendurou até o século VIII a.C. e foi até o século IV depois de Cristo. Foi fortemente influenciado pelos etruscos e gregos, sendo que as manifestações artísticas mais significativas elas remontam ao estabelecimento da República do ano de 509 a.C. Os romanos eles desenvolveram sua cultura a partir das artes plásticas, sendo herdeiro das artes gregas, baseadas nas pinturas e nas esculturas. Eles deixavam os mosaicos em territórios que conquistavam como forma de demarcar seu território. Tipo, a cada local que eles tomavam para si, eles faziam um mosaico ou na parede. Eu vou botar um exemplo aqui de um desenho para vocês verem como é que eles faziam, mais ou menos como é que eles faziam. Eles demarcavam um local, tipo, eu tive aqui tipo pichação de gangue. Como é que eu vou saber que a gente estava lá? Vamos marcar o local. Como? Vamos fazer uma parada lá. E era mais fácil fazer pintura, né? Acho que era meio trabalhoso. Mas eles faziam os mosaicos e os mosaicos eram lindos. Tem até um exemplo um pouquinho à frente. Agora a gente vai pular para as características da arte romana. Aqui é uma das artes. Aí eles têm bastante influência sobre a arte etrusca. Vou dar uma puxada para poder falar, mas é meio normal. Expressão realística, influência da arte grega, expressão de ideias de beleza. Essa expressão de ideias de beleza é porque como eu posso dizer isso, meu Deus? Eles queriam chegar à perfeição. Tipo, se você tá lá parado, eles queriam te reproduzir perfeitamente. É mais ou menos isso.
O uso de arcos e abóbadas nas arquiteturas, isso foi uma característica bastante romana. Representação realística nas esculturas. Essa representação realística nas esculturas é o que eu estou falando, em relação a querer atingir a perfeição na hora de fazer a arte. Colorido, delicadeza e precisão nos detalhes da pintura. Aí aqui vem uma diferenciada de... porque os gregos, eles meio que copiavam a arte dos outros. É plágio. Agora é aqueles plágios que eles faziam artesanato etrusco e aqui um exemplo do artesanato romano. Artesanato grego, que é a história. Os romanos eles aproveitaram a bagagem cultural dos etruscos, cuja arte era bastante desenvolvida, bem como deixaram-se influenciar pelos padrões estéticos gregos que tanto admiravam. Eles tinham umas picuinhas com os gregos, mas eles admiravam os gregos. Aqui, quando os romanos conquistaram a Grécia, ficaram fascinados com sua arte e começaram a imitar. Daí resulta que muitas das características das artes gregas são encontradas nas artes romanas, como é o caso também da mitologia. Porque, como assim da mitologia? Da mitologia dá para levar em consideração que basicamente os deuses romanos são cópias dos deuses gregos com umas pitadinhas de características a mais. Só isso, mas é quase tudo a mesma coisa. Bom exemplo é Zeus. Zeus, o deus romano para o deus grego é praticamente igual, tanto fisionomia quanto poder. Aqui é um exemplo do mosaico. Esse mosaico ele é israelense e a descoberta dele foi de 1800 anos na cidade portuária de Cesareia, no litoral mediterrâneo de Israel. A obra foi achada durante a escavação de uma construção no período bizantino, cerca de 300 anos mais nova. Ou seja, ela está praticamente intacta. É intacta entre aspas, né? Mas, velho, os caras fazerem uma parada dessa daqui, os caras tinham trabalho, viu? Em vez de fazer uma pintura, é uma parada dessa, mas é bonito. É bonito, é bonito. Agora a gente vai para a arquitetura romana, uma das melhores partes. Aqui, ó, sendo de grande importância a manifestação artística dos romanos, que privilegiavam as obras utilitárias e alcançaram grandes eficiências na construção de aquedutos, banhos públicos ou termas, pontes, mercados, dentre outros. A arquitetura romana ela também foi expressiva na construção de templos, palácios políticos, tribunais, monastérios e igrejas. Agora é uma das características. A característica romana ela sofreu uma influência grande dos gregos, sendo caracterizada pelo luxo e grandiosidade. Dos etruscos, os romanos eles herdaram a solidez das construções. Dos povos italianos assimilaram a simetria e a harmonia, resultando em formas regulares. De tal modo, os romanos eles induziram na arquitetura novos materiais, como o uso de cimento e também novas técnicas. Os arcos, desconhecidos dos gregos, foi inovação romana, utilizando sobretudo nas construções destinadas a comemorar grandes vitórias militares. Em relação aos arcos, é porque os gregos eles não tinham isso. E eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, logo depois da próxima slide, eu vou mostrar uma obra que eles fizeram que a engenhosidade dela é maravilhosa. Aqui, ó, o Coliseu. O Coliseu é um anfiteatro do século I, situado em Roma. Sua construção durou 6 anos, iniciada no governo do Império. As alturas são divididas de 4 pavimentos, sendo arcadas com colunas dóricas, jônicas e coríntias. Isso são diferentes tipos de colunas, vocês sabem disso. Voltando, o Coliseu ele é uma coisa interessante, porque tinha de tudo nesse lugar, velho. Literalmente de tudo. Tipo, tinha guerra marítima dentro de um local fechado. Isso é incrível, de verdade. O Coliseu ele se abria, onde tinha as bagulho de água e subia inundando toda a área para ter batalha marítima. E também a engenhosidade deles na época é que tinha elevador. Os elevador para subir, pegar os vacilão desprevenido. Na hora que você estivesse passando lá pelo corpo, tomava um susto. O susto não era um susto, era a morte na certa. Tomava mordida de leão no meio da cara ou uma espadada no pescoço. Do vídeo, como vocês podem ver aqui. E eu parei para ver que seria bom colocar umas coisas a mais nessa parte do Coliseu. Algumas curiosidades aleatórias. O Coliseu de Roma, ele é o maior anfiteatro do mundo e um dos maiores símbolos da cidade italiana. Ele inicialmente possui 3 andares e depois foi adicionado outro. Tem 45 metros de altura, corresponde a um prédio de 2 andares. Ele foi construído com concreto e areia e também foi utilizado pedras de mármore e ladrilhos para poder fazer.
Antigamente ele abrigava 50 a 80 mil pessoas, ele possuía cerca de 80 escadas que facilitava a saída de várias pessoas, caso acontecesse alguma coisa também. Durante os jogos os jogos de inauguração, morria cerca de 9 mil animais e 2 mil gladiadores. A arena do Coliseu ela foi construída em madeira, no entanto, recebe o nome uma vez que a estrutura foi coberta por areia. Deu sono, 3 horas da manhã, 5. A arena ela tem 87,5 metros por 55. Alguns espetáculos eles incluíam animais exóticos, os quais eram importados diretamente da África, como leões, panteras, elefantes, rinocerontes, girafas. As arquibancadas ela era dividida em classes sociais, tipo, que nem hoje em dia é que nem hoje em dia no estádio. Quem tem a visão privilegiada é os ricos, quem tem sentando mais ou menos no meio ali é quem tem mais ou menos tem dinheiro, quem teve uma condição de pagar melhor, um local melhor. E quem fica no fundo é quem não tem dinheiro suficiente para poder ter uma visão boa. E ele é a mesma coisa. Ele foi construído no lugar que teve um grande incêndio durante o governo do Imperador Nero. O local onde ele está hoje em dia, ali teve um incêndio na época que Nero governava. Esse anfiteatro ele foi levantado ali. Então é só isso que eu queria falar mais um pouquinho. Talvez durante o vídeo aí. Aqui, o Panteão. O Panteão ele foi um templo que ele, em vez de ser um templo para, tipo assim, tem um templo para cada deus, né? Funcionava meio que como uma igreja. Como eles eram politeístas, eles tinham aí nesse templo eles cultuavam todos os deuses que eles tinham. Isso é legal. Aqui, ó, o templo dedicado a todos os deuses, situado em Roma, destaca-se por suas grandes colunas e enorme cúpula arredondada. O panteão ele foi construído nos anos de 115 a 127 e encontra-se em perfeito estado de conservação. Isso é o Aqueduto de Segóvia. Segóvia é uma palavra bonita. É localizado em Segóvia, na Espanha. Aqui, ó. Aqui. A água ela corria por uma distância de 16 quilômetros. É tenso, não? Um pouquinho da religião. A religião romana ela tem como principal característica o politeísmo, como eu falei, a crença em vários deuses. Esses deuses eles tinham formas e características de homens e mulheres. Essas características eram semelhantes à religião de outros povos da antiguidade, como eu falei, da Roma, da Grécia, dos gregos e dos etruscos. Aqui, ó. Isso possibilitou que os romanos, ao longo do tempo, passassem a adotar o culto a deuses de povos que eles estabeleciam contato, assimilando esses deuses a deuses da religião romana. Aqui é um exemplo. Os deuses gregos eles foram as principais divindades assimiladas pelos romanos. A diferença é que os romanos davam nomes latinos a esses deuses. Por exemplo, o pai de quase todos, Zeus, para os gregos, para os romanos se tratava de Júpiter. Aí eu botei aqui embaixo uma tabela mostrando a comparação dos deuses, os deuses gregos e os deuses romanos. Em Roma era Juno. E aqui do lado, nesse próximo slide, eu coloquei uma comparação entre Júpiter e Zeus. Você vê que não é muita coisa que muda, né? Aqui, ó, só muda que parece que Júpiter ele é um cara mais arrumado e Zeus é um filósofo largadão da vida que gosta de virar uma águia e tirar raio nos outros. É como se fosse irmão, né? Dois velhos barbudos. A muda é que parece que Júpiter é uma diferença que ele tem um leão. Ele é mais decente, ele tem um escudo para se proteger. E o Sol aqui, na verdade, perdão, e o leão aqui embaixo. Eu li em um lugar que ele tinha uma cobra também, mas isso eu achei meio estranho, então nem quis colocar. Eu prefiro colocar essa imagem aqui também, que é uma imagem mais decente, né? Que mostra como eles são. O culto público ele era organizado pelo Estado através de funcionários públicos, sendo a maioria deles sumo pontífice. O Estado ele controlava esses cultos com o objetivo de agradar os deuses. Era como se fosse uma missa em praça pública, para agradar a Deus e tal, chamar mais almas, essas coisas. Os sacerdotes e sacerdotisas também eles auxiliavam na celebração de cultos públicos, destacando-se a sacerdotisa que era as que cultuavam essa deusa aqui, a deusa Vesta. As sacerdotisas vestais eram mulheres virgens
oriundas de famílias patriarcas que cultuavam a deusa Vesta, a protetora de Roma. A superstição também era uma das características da associação romana, havendo dias bons, fastos e ruins, nefastos, e os dias de boa e má sorte. Por exemplo, o dia do. Eles não. Pô, exemplo de fevereiro. Para eles, fevereiro é um mês ruim, é um mês nefasto, um mês de má sorte. Mês de janeiro ou dezembro são meses. Mas os meses que tinham 30 dias, os meses que tinham 30 dias para eles, eram meses fastos e meses de boa sorte. Os meses com números ímpares, tipo 29, 31, para eles eram meses nefastos, meses de má sorte. Eles eram bem focados nessas coisas, né? Aqui a gente finaliza o slide, aqui ó, trabalho realizado para a matéria de Estética das Artes, os componentes eu, quem vos fala, e Vitória. Só que Vitória, como eu falei, não se encontra, mas eu vou colocar aqui, referências bibliográficas. Gente, eu vim aqui para poder dar uma explicação em algumas coisas que eu falei errado durante o vídeo anterior. É, o, eu acabei citando no vídeo atrás que os gregos eles copiavam as artes alheias, mas não. Os romanos eles copiavam a palavra meio pesada, eles assimilavam as culturas com as dele. Tipo, a base disso é que você pode analisar que Zeus e Júpiter são praticamente a mesma pessoa com características diferentes, tipo, características bem pequenas praticamente. Zeus ele é retratado como na figura anterior, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Cadê? Não vai carregar não, porque tá em edição ainda. Mas enfim, Zeus ele é retratado como um senhor de idade, já, idade avançada, de cabelos brancos. Aqui. De cabelos brancos e aquele roupão branco que era comum na Grécia. Já o já Júpiter ele era retratado como um guerreiro. Ele tinha o raio em uma mão, o escudo que era a forma do sol, as botas de leão que era a sua armadura e as águias no seu trono. As únicas características que diferem um do outro são essas praticamente. Porque se você for parar para colocar no bruto o que Júpiter fazia e o que Zeus fazia, é praticamente a mesma coisa. Ambos são o pai de tudo. Então é só para poder dar uma explicada e uma resumida geral no slide. Eu coloquei também uma explicação referente ao Coliseu um pouquinho antes. E eu peço perdão pela edição, pela má qualidade da edição. Esse programa que eu estou usando, eu não tenho costume de usar ele é o Filmora 9. Eu prefiro o Sony Vegas. Além de ser mais fácil, é um programa que eu já tenho familiaridade e eu recomendo. Então esse é o final do vídeo e a gente se vê por aí quando precisar de outros vídeos. Tchau. Qualquer coisa vocês mandam mensagem no privado, tiver alguma dúvida ou no grupo, ou pode deixar no comentário. Joinha. Tchau.